Entenda o seu corpo é o assunto principal da nossa aula e eu quero te ensinar algumas coisas que eu acho fundamental para a manutenção da saúde. Primeiramente, sintomas como dor de cabeça ou articulações, candidíase ou infecções recorrentes, estufamento, gases, doença autoimune pode acontecer, dor no período menstrual, endometriose, síndrome do ovário policístico, todos esses sintomas são avisos do seu corpo. Ele está, às vezes, sussurrando, às vezes gritando, pedindo atenção, pedindo para que você olhe para aquilo que está errado. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Onde é que está o problema de tudo isso? E como que essas coisas se relacionam, né? Porque aparentemente uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas vocês vão ver que não é bem assim. Nós vamos passar por 3 etapas dentro dessa aula. A primeira delas eu quero mostrar para vocês aonde está o problema desses sintomas todos, aonde é que você encontra a raiz desses problemas todos, como que se faz para organizar, né? Vamos passar por quero contar uma história para vocês e no final vamos falar como resolver esse problema, porque sim, tem solução. Mesmo que você tenha passado a vida toda com dor de cabeça, com todos esses sintomas aqui que eu te falei, alguns vão surgindo depois com o tempo, vão piorando também, tem solução, tá? Isso é muito importante. Então, como resolver, né? Na verdade, assim, o que tem, onde está a relação de tudo isso? Onde é que está a raiz de todos esses problemas? No sistema digestivo. É isso mesmo. De acordo com a Ayurveda, todas as doenças começam no sistema digestivo. Aqui tem uma figura que mostra bem claro, tem outros órgãos, tem outras partes do sistema digestivo, mas essa aqui é onde eu vou me deter, que é onde estão os principais problemas encontrados que vão causar esses sintomas e todas essas questões. O estômago, né, principalmente com relação à digestão, o fígado, que é o nosso órgão de detoxificação natural, o nosso intestino, que é onde vai ser feita toda a absorção dos nutrientes, e algo que tem se falado muito atualmente, que é a microbiota intestinal. A gente vai falar sobre tudo isso aqui e como isso se relaciona, ok? Então vamos começar falando do mais simples, da digestão. Tudo que não é digerido vira toxina no nosso corpo, segundo o Ayurveda. A digestão, ela pode estar prejudicada por excesso ou falta de ácido no estômago, e isso tem muita relação com o estresse, né? A questão do acidificar demais o estômago tem relação direta com o estresse, ou pode ser outros fatores também. O tipo de alimentação que você tem também vai determinar se você vai ter mais ou menos ácido no seu estômago. A forma com que você se alimenta, isso com relação à frequência diária, os líquidos, né? Se você toma ou não líquido junto com as refeições, tudo isso vai interferir na sua digestão, ok? Só para a gente ter um apanhado geral aqui. Próximo órgão que eu vou falar é o fígado, que é o nosso órgão responsável pela desintoxicação natural do nosso corpo, especialmente à noite. Ele faz esse trabalho desde que ele tenha os combustíveis adequados para isso, né? Só que o que acontece muitas vezes? O fígado ele está sobrecarregado pelos excessos, seja excesso de álcool, comida inadequada, medicamentos, xenobióticos, os venenos, os metais pesados, a poluição, cosméticos, produtos químicos, né? Até aquilo que você passa na pele, protetor solar, os produtos colocados nos alimentos pela indústria, aquele monte de número, aquele monte de nome que você não sabe o que é aquilo, não é alimento, né? Então, tudo isso sobrecarrega e dificulta o trabalho do nosso fígado, que está aqui pedindo socorro, né? Socorro, me ajuda que eu preciso fazer o meu trabalho e não estou conseguindo. Isso é estômago e fígado. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para essa imagem aqui.
Aqui, meus queridos, aqueles sintomas que a gente falou, tudo que você está sentindo tem relação com isso que eu vou te explicar agora, tá? Se você tem já uma doença autoimune instalada, provavelmente os sinais começaram muito antes disso acontecer. Uma doença autoimune, dificilmente ela vem sozinha, tá? Geralmente ela vem depois dela, uma próxima vai acontecer. Quem já passou por isso sabe que é verdade isso que eu tô falando. E não para por aí, né? A própria endometriose, ela tem um fundo inflamatório e ela, se tu não corrigir o erro, se tu não corrigir o problema, provavelmente tu vai ter uma outra doença ali na frente, ou a recorrência mesmo da endometriose. Pessoas que já fizeram várias cirurgias sabem do que eu tô falando. Então, eu quero explicar essa imagem aqui. Isso aqui é a raiz de todos os sintomas e de todos os problemas. Então, vamos tentar destrinchar esse negócio aqui. Por conta de polimorfismos genéticos, isso aqui pode estar alterado, tá? Isso é um ponto. Tem várias questões aqui que a gente vai falar, mas tem nosso polimorfismo genético, não tem como a gente saber quais. Claro, até tem teste genético, mas é algo que é difícil de encontrar o profissional que solicite, é um exame caro, então não é comum das pessoas fazerem para saber se elas metabolizam mal a cafeína, se elas têm facilidade de acumular gordura, se elas têm facilidade, deficiência de alguma enzima que vá decodificar alguma coisa ali no fígado. Então, assim, pode ocorrer polimorfismo genético, você pode ter um gene que vai dificultar esse processo aqui e causar e facilitar com que as coisas aconteçam dessa forma. Assim como tem pessoas que lidam muito bem com qualquer tipo de alimento e que sorte a delas, né? Não é o meu caso, provavelmente não é o seu também, porque senão você não estava aqui comigo. Mas tem essa questão genética envolvida. Outro ponto que eu quero falar primeiro é a questão da microbiota intestinal, né? Isso tem muita relação com o tipo de alimentação que você tem. Se você se alimenta, alimentação padrão, tá? Padrão saudável que a maioria das pessoas fazem no dia a dia. De manhã, café com leite, pão com manteiga, com queijo, não sei. Talvez uma fruta no meio da manhã, a maioria não faz. Almoço, arroz, feijão, carne, uma salada de alface e tomate, quando muito, né? À tarde, a maioria das pessoas, conheço muita gente que não come nada, vai comer só à noite, mas se come algum carboidrato, algum pão, alguma coisa assim, um bolo ou doces, enfim. À noite, acabam comendo um lanche, um sanduíche, uma tapioca ou alguma coisa desse tipo assim. Qual é o problema dessa alimentação? Não parece ser uma alimentação ruim, certo? Tem alimentos de verdade, tem alimentos da terra, ok. A questão é que você está alimentando apenas alguns tipos de bactérias com essa alimentação. Você está alimentando as bactérias que gostam de carne, de pão, né? Talvez de doce, alguma coisa assim. E você está deixando de alimentar os outros grupos de bactérias que seriam protetores para o teu corpo, para o teu sistema imunológico, principalmente, né? Então, tem muita dessa questão da microbiota intestinal. Quanto mais variada for a tua alimentação, quanto mais frutas e vegetais diferentes você coloca no seu dia a dia, melhor vai ser o padrão da sua microbiota, né? Isso é um ponto. Aí, muita coisa está relacionada, desses sintomas todos ali que a gente falou, com isso daqui. Hipersensibilidade alimentar. O que quer dizer isso? Provavelmente você seja sensível a algum alimento. Muita gente tem sensibilidade, tem inúmeros, tá? Os mais comuns são glúten, proteína do leite, amendoim, soja, sementes, algumas castanhas. Então, é uma infinidade de coisas. Tem pessoas que têm intolerância a alho, alergia a alho, alguns temperos específicos. Não é incomum hoje em dia você encontrar uma pessoa
que tem alguma intolerância alimentar, né? Então, cada grupo tem um tipo de intolerância alimentar. O problema é que as pessoas ou não levam isso a sério, né? Ou elas desconhecem. Elas sentem sintomas como, por exemplo, acorda com o nariz coçando, espirros, talvez uma alergia de pele, um estufamento abdominal depois de comer certas coisas, mas as pessoas não relacionam com o que elas comeram. E é difícil fazer essa relação porque às vezes demora 2 dias. É uma reação tardia que acontece. E aí é difícil de tu saber o que exatamente que tu comeu que causou aquela reação. E os sintomas são muito parecidos com, na verdade, são de rinite alérgica muitas vezes, e a pessoa não vê, né? Outras pessoas têm uma reação um pouco mais local no intestino, que pode ser uma diarreia, uma constipação, dor abdominal, então aí acaba identificando um pouco mais fácil. Mas muita gente tem sintomas muito imperceptíveis com relação à sensibilidade alimentar. Imperceptíveis ao nosso olho, né? Porque se você for fazer uma endoscopia ou uma colonoscopia, você vai ver que tem agressão à mucosa intestinal, à mucosa do estômago também. O sistema digestivo em si, ele vai gerando uma inflamação. Essa é a questão toda que eu quero discutir com vocês aqui. Por quê? A inflamação, ela é um processo natural do nosso corpo e ela é boa, na maioria dos casos. Sim, inflamação é algo positivo para o nosso corpo. Ele traz resposta do sistema imunológico. O exercício físico, por exemplo, é um tipo de inflamação. Você tem uma inflamação local no músculo, mas é uma inflamação que ela se resolve sozinha, né? Quando você dá os nutrientes adequados. Como ela se resolve sozinha, ela te fortalece. Então, ela fortalece o teu músculo, fortalece o teu sistema imunológico. É uma reação positiva à inflamação. Quando a inflamação se resolve sozinha, o nosso corpo vai gerando imunidade com relação a isso e tudo bem, é natural, faz parte. O problema, meus amigos, é que essa hipersensibilidade alimentar, ela vai gerando uma inflamação lá na parede do intestino que a gente não consegue ver, que muitas vezes a gente não consegue nem saber que ela está acontecendo, não dá sintoma ou o sintoma se confunde com outras coisas e acaba que vai gerando uma inflamação que se torna crônica. Por que crônica? Porque você continua consumindo todos os dias aquele pão, por exemplo, que está te causando essa reação. Então, assim, quando você ingere um alimento o qual o teu corpo ele não consegue dar conta, ele não consegue digerir, você agride a mucosa do seu intestino, você gera uma inflamação local no seu intestino que você não percebeu, ok? Isso vai fazer com que o seu sistema imunológico vá lá ver o que está acontecendo. Ele manda os soldados dele para lá para reparar aquele dano que está acontecendo ali, vai ficar em alerta, vai te dar alguns sintomas e vai fazer uma alteração da sua mucosa do intestino. O nosso intestino ele tem uma camada espessa de muco quando ele está saudável. Quando acontece uma inflamação local, esse muco vai reduzindo até que ele desaparece, né, com o estímulo consequente, né? Então, o que acontece? Qual é o problema disso? É isso aqui, minha gente. Ele vai aumentar a permeabilidade do intestino. O nosso intestino, como eu falei, ele é uma parede de células juntas, né? Quando acontece essa redução de muco por processo inflamatório e por estímulos seguidos de alimentos que você tem hipersensibilidade, você pode ter mais do que um, é muito comum, vai acontecendo que vai separando a células da parede do intestino. Isso aqui se chama permeabilidade intestinal, hiperpermeabilidade intestinal. O que acontece é que as coisas conseguem passar livremente de dentro para fora e de fora para dentro. E isso gera uma inflamação muito mais exacerbada nessa região, uma inflamação crônica, séria, que acontece dia a dia.
Pois bem, teu sistema imunológico continua mandando soldados para lá o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana e assim sucessivamente. Qual o problema disso? Ele fica desgastado demais. Em vez do sistema imunológico fazer a função dele, que é reparo celular, cuidar dos vírus que estão entrando ali no teu corpo, volta e meia, cuidar para que a gente não desenvolva, cuidar da autofagia, que é natural no nosso corpo, às vezes, fazer uma célula cancerígena, mas o sistema imunológico vai lá e faz uma autofagia e manda embora essa célula antes que ela se desenvolva. Ele não vai fazer isso, porque ele está ocupado demais tratando a inflamação lá na parede do teu intestino, que nunca passa, que nunca melhora. Aí as coisas começam a ficar sérias, porque daí você começa a ter predisposição maior a intolerâncias alimentares, a pessoa começa a ter intolerância à lactose, né? Porque a mucosa está toda prejudicada. Você pode desenvolver uma doença autoimune, porque o teu corpo teu sistema imunológico perdeu a capacidade dele, que ele tem natural, de fazer essa proteção contra evitar que os nossos genes defeituosos se manifestem, evitar que o câncer se manifeste e proteger contra os mais diferentes tipos de vírus e bactérias. Por isso que é muito comum as pessoas que têm essa condição terem candidíase de repetição, infecções recorrentes, infecção de garganta, infecção de ouvido e assim por diante, vários tipos. Intoxicação alimentar, enfim. Então, isso aqui vocês já entenderam, né? Já entenderam a relação de tudo. Claro, vai causar desconforto, né? Essa permeabilidade intestinal vai causar estufamento, vai causar gases. Essa disbiose, que é quando as bactérias ruins estão em maior número do que as bactérias boas, também vai causar esse desconforto, essa sensação de estar sempre estufado, sempre inchado, sempre se sentindo mal. Então, todo o nosso corpo, todo o nosso sistema vai ser afetado por conta disso. O sistema endócrino, a secreção, a produção de serotonina, tudo está interligado, né? Vai atingir o nosso sistema neuronal, acontecendo o que se chama de neuroinflamação. Neuroinflamação é uma condição onde as nossas células neuronais ficam inflamadas por conta dessa inflamação toda no intestino, né? Por causa desse eixo cérebro-intestino que a gente tem de dupla via. Tanto o estresse, né? Vamos supor que você é uma pessoa que se alimenta bem, que come direitinho, tem uma microbiota, deveria ter uma microbiota saudável, mas você é uma pessoa muito estressada, você não consegue lidar com o seu estresse. Isso vai interferir diretamente, tanto na sua microbiota, quanto nessa questão toda que a gente estava falando até agora. Então, e bem como acontece o contrário, né? Você pode até ser uma pessoa tranquila, mas se isso aqui não estiver em equilíbrio, você vai ter a sua mente afetada por conta dessa neuroinflamação. E aí o que acontece depois disso tudo aqui? A neuroinflamação, ela vai te gerar vontade de comer doces e alimentos hiperpalatáveis, né? Que vai acontecer o quê? Vai piorar mais ainda o teu problema, porque daí vai continuar alimentando o sistema todo, vai causar uma dificuldade maior de adesão a qualquer tipo de dieta, né? Porque você já percebeu que precisa fazer alguma coisa e não está conseguindo por conta dessa neuroinflamação. Não é porque você não quer fazer, é porque realmente é um negócio fisiológico. Tá tão inflamado que não cabe, você não consegue enxergar como é que você vai ficar sem aquele alimento que você quer tanto. Eu vejo muitas pessoas que deixam de melhorar a condição delas porque elas dizem: eu não consigo ficar sem meu pão, eu não consigo tirar o doce, eu não consigo parar de tomar café com leite. Muita gente passa por isso aqui, e isso aqui tem tudo a ver com a neuroinflamação. Então, a gente precisa, de alguma forma, quebrar esse ciclo, porque senão a gente não vai sair do lugar, a gente vai continuar sempre com esse desequilíbrio,
com essa sensibilidade, porque imagina você, uma pessoa que tem hipersensibilidade ao glúten, que é muito comum hoje em dia, ainda mais com toda a modificação que o glúten vem sofrendo ao longo do tempo, tá ficando cada vez mais difícil de digerir a proteína do glúten, mas não é só por conta da modificação do glúten, por conta de tudo isso que a gente acabou de falar. Mas imagina que essa pessoa ela não sabe, ela come todo dia pão, massa, qualquer coisa que tenha glúten. Imagina o tamanho da neuroinflamação que ela tem. Ela fica inchada, ela fica se sentindo mal, ela não consegue melhorar nunca. E não tem solução, não tem remédio que melhore isso. Né? Isso é uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam. Não tem remédio que vai cortar esse ciclo por si só, a não ser mudanças no estilo de vida. Vocês entendem como é complexo o nosso corpo humano? Ele é muito complexo. Mas, ao mesmo tempo, quando você dá o combustível correto, quando você organiza as coisas, ele também responde de forma muito rápida e ele também acaba se tornando simples. É difícil você dar o primeiro passo, é difícil você começar, você entender que isso aqui acontece, que isso aqui está acontecendo dentro de você e você dá o passo para mudar, né? Então, eu quero agora contar para vocês um pouco da minha história e de como é que eu cheguei nessa questão toda que eu estou tentando falar para vocês. Fica aqui comigo que a gente ainda vai falar da solução para esse problema todo, tá? Porque a gente precisa resolver. Não dá para ficar achando que um dia vai melhorar, porque não vai, né? Tu precisa de uma solução, tu precisa resolver esse problema de uma vez por todas e não ficar... E assim, sintoma a gente trata a causa. Não adianta a gente mascarar o sintoma com um remedinho para gases, para dor de cabeça, para dor na articulação, né? Daqui a pouco tu vai estar tomando uma lista de 10 medicamentos, porque daqui a pouco interfere no ciclo, no cortisol, você não dorme mais, você não tem energia quando acorda de manhã, as suas vitaminas não são absorvidas lá na parede intestinal, porque está tudo inflamado. Então, você fica com falta de B12 e aí você começa a ter sintomas neurológicos, sintomas depressivos relacionados à falta de nutrientes. A tua unha começa a ficar fraca, o teu cabelo começa a cair. Tem tudo isso. Ah, e tem mais uma coisa que eu não falei para vocês aqui, mas isso tudo aqui, depois que você passa pela COVID, isso aqui fica muito mais inflamado. Tudo isso aqui que eu falei para vocês fica exacerbado pós-COVID, porque o vírus ele causa uma inflamação muito intensa no nosso corpo. E aí, além dessa questão aqui, que vai estar prejudicada, ele afeta a produção de energia pelas mitocôndrias também. Então, aquilo que já estava escondido acaba se tornando mais latente ainda. Por isso que muita gente relata que depois do Covid teve piora de muitas coisas que já estavam controladas. É muito comum acontecer, eu escuto isso todos os dias dos pacientes. Então, eu quero contar para vocês aqui algo muito importante, fica aqui comigo. Eu tive endometriose por 10 anos da minha vida, tá? Eu demorei muito para ter o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Quando eu tive, isso faz 2 anos atrás, eu não tinha mais o que fazer, eu passei por cirurgia. Acontece que a cirurgia não me livrou das dores. Eu fiz a cirurgia, 1 mês depois, eu continuava sentindo dores relacionadas à endometriose, ao meu ciclo, ao meu período menstrual. Então, meu tratamento naquela época era tomar hormônio, né? Que foi o que eu fiz por 10 anos e a coisa só piorou. Então, assim, hormônio não trata nada. Ele só mantém ali, tampa com panos quentes, mas chega uma hora que tudo vem para fora. Então, assim, não adianta. Não achem que vocês estão tratando com hormônio, porque não estão. Vai aparecer mais cedo ou mais tarde. E aí, eu acabei sentindo dor ainda. E aí, eu fui pesquisar um pouco mais e eu vi quantas pessoas que fazem cirurgias repetidas para endometriose. E eu não queria passar por aquilo de novo. Para mim, não cabia ter outra questão dessa, fazer outra cirurgia pela mesma coisa. E aí eu comecei a estudar sobre a doença inflamatória, né, a relação da alimentação com a doença inflamatória. E eu encontrei muita coisa.
eu tive a recomendação desse livro, Doenças Autoimunes é o nome do livro, até recomendo para quem tem doença autoimune, que é bem interessante. É uma médica lá dos Estados Unidos que ela criou um método para tratar uma doença autoimune que ela tinha e ela não teve resultado na medicina tradicional, então ela criou o método dela. Só que o método dela excluía glúten, lácteos e cereais, entre outras coisas lá. Inclusive, ela deixou de ser vegetariana porque ela precisava excluir os cereais da alimentação dela. Foi o método dela, tá? Não estou dizendo que é isso que tá certo. Para o caso dela, foi o método que ela encontrou. Mas só aqui para exemplificar para vocês. Aí fez muito sentido, o livro é muito bom mesmo. Então, eu comecei a descobrir mais coisas, né? Então, não era só isso que tinha relação com a doença inflamatória. O açúcar, eu comecei a estudar muita coisa sobre o açúcar e o papel que ele tem na insulina, né? Tem uma coisa que se chama predominância estrogênica, que é causada pelo desequilíbrio entre a insulina e a glicose do nosso corpo. E isso piora com o açúcar. Enfim, o açúcar, gente, ele tem... Se vocês pesquisarem um pouco mais, vocês vão ver o quanto de coisas que o açúcar adicionado ele pode causar no nosso corpo. Tanto de bagunça que ele faz no sistema endócrino e hormonal, principalmente. Então, eu encontrei essa questão do açúcar. Estudando um pouco mais, cheguei na dieta à base de plantas, a dieta vegana, plant-based, que é uma alimentação à base de plantas com alimentos integrais, sem nada de industrializados, frituras, enfim. As pessoas que seguem essa dieta, elas melhoram de muitas doenças, elas ficam muito mais saudáveis, isso é um fato. Tá? As pessoas que seguem a alimentação à base de plantas, encontrei várias. Aí a gente estudou um pouco mais sobre microbiota intestinal, né? Fiz um curso sobre a microbiota intestinal e a relação dela. Hoje a gente já sabe que a microbiota intestinal ela se relaciona tanto com as doenças inflamatórias, doenças mentais, enfim, com todo tipo de desordem já se estuda a interferência da microbiota intestinal, justamente por essa ligação cérebro-intestino, esse eixo cérebro-intestino. Melhora, né, da permeabilidade, da integridade intestinal que foi prejudicada, isso também é muito importante identificar e sanar esse problema, porque uma mucosa doente não tem como absorver vitaminas importantes. Eu estudei também o Ayurveda, e aí a gente chega nos 4 pilares do Ayurveda, que é alimentação, sono, silêncio e movimento. E hoje em dia, os médicos da medicina funcional integrativa, eles estão trazendo esse conceito dos 4 pilares que o Ayurveda já fala há milhares de anos atrás. Achei fantástico ver um médico com múltiplas graduações falando dos 4 pilares, da importância que ele tem para o nosso corpo, para o equilíbrio do nosso corpo. E isso também foi estudado. E o gerenciamento do estresse, né? Porque lembram da relação, se tu tá estressado, não adianta tu tá com a tua alimentação certinha, que as coisas ainda não vão funcionar e ainda vai ficar causando problemas. Então, estudei yoga e meditação, fiz formação de yoga e meditação, para tentar trabalhar essa área também. Então, assim, estudando tudo isso daqui, eu consegui chegar num protocolo para mim, né, para resolver o problema da minha doença inflamatória. Eu segui tudo isso por um período de 60 dias e eu tive melhora da dor. Há muitos anos eu não tinha uma menstruação sem dor. Hoje, faz mais de um ano que eu já estou sem hormônios, porque eu me tirei por conta própria, depois que eu consegui estabilizar o meu quadro com essa alimentação. Eu não sinto mais dor. A minha menstruação é tranquila, eu nem percebo, eu não tenho cólica, eu não tenho nada, eu passo super bem. Clareza mental, criatividade, a mente, ela parece que te tira um véu da tua mente e tu consegue pensar e ser muito mais criativo, desenvolver projetos. A energia, a disposição ao acordar de manhã sem precisar de café, muda completamente. O corpo e a mente, eles ficam em equilíbrio.
É incrível, gente. Talvez você não saiba do que eu estou falando aqui, talvez você não tenha capacidade de entender como é se sentir assim, porque você nunca teve a oportunidade de sentir o teu corpo na potência máxima dele, que é quando ele não tem nenhum tipo de inflamação, quando ele está 100%. É possível a gente chegar nesse 100%. O que eu quero agora trazer com vocês é essa questão assim. As restrições todas, essas aqui, né? Sem glúten, lácteos, açúcar, sem carne, sem ovo, sem produtos de origem animal. Seguindo tudo isso, a gente tem uma melhora, um corpo 100%. Ele funciona muito bem, mas tem todas essas restrições. Por outro lado, a gente tem como indivíduo, como sociedade, uma alimentação à base da nossa cultura, né? A gente nasceu, cresceu numa cultura totalmente diferente daquele mundo ali. E aí tem um conflito. Algumas pessoas, tá? Eu já tive pessoas que seguem à risca aquele protocolo para a vida. E elas estão muito bem, obrigada. Tem uma pessoa que eu sempre cito ela, porque foi um caso assim que me chamou muita atenção, que ela tinha dores há muitos anos, dores crônicas, muito severas, que não tinha mais medicamento que desse conta. E quando ela fez o protocolo, em 8 dias, ela melhorou completamente. Ela começou a notar uma melhora das dores que ela nunca teve. Então, para ela é tão importante se manter sem as dores que ela faz até hoje todo aquele protocolo de restrições. Ela não quis arriscar colocar outra coisa e voltar a sentir dor. Ela está muito bem assim. Muito melhor. Totalmente outra pessoa. Mas a grande maioria, ela é exceção, tá? A grande maioria das pessoas precisa disso aqui, ó, que é o caminho do meio, que é onde os dois mundos se cruzam. É nisso aqui que eu quero trabalhar com vocês. Porque assim, a gente já sabe que as restrições causam melhora, mas a gente já sabe que a grande maioria das pessoas não conseguem fazer elas para sempre. Então a gente encontra esse caminho do meio e faz com que as coisas deem certo, faz com que as coisas funcionem. E qual é esse caminho do meio? Tá? Agora eu vou dizer para você como que a gente vai fazer para melhorar. O caminho do meio é desinflamar primeiro. Desinflamar o quê? Aquela mucosa intestinal que está totalmente inflamada, recuperar o muco, recuperar a integridade do intestino, recuperar a microbiota intestinal para que ela fique positiva e ela ajuda em muitos processos do corpo, equilibrar aquilo que está deficiente, seja em vitaminas, em minerais, né? Isso tudo é desinflamar, é dar condições para o teu fígado voltar a fazer o trabalho dele, é dar condições para a tua digestão funcionar adequadamente, para que você consiga ter saúde, né? Isso tudo é desinflamar. E aí, depois que a gente passa pela desinflamação, enquanto isso, né, a gente trabalha autoconhecimento alimentar. Esse conceito é tudo. Autoconhecimento alimentar. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai identificar exatamente quais são as suas intolerâncias, as suas hipersensibilidades alimentares. Às vezes elas são transitórias, tá? Acontece muito as pessoas que tinham uma hipersensibilidade e depois de desinflamar, elas acabaram melhorando essa questão. Acontece muito também. Mas tem algumas que são próprias do indivíduo e isso só você pode saber. Ninguém vai poder te dizer exatamente aquilo que funciona para o teu corpo, a não ser você mesmo. Isso aqui liberta. Quando você tem autoconhecimento alimentar e você sabe exatamente aquilo que o teu corpo não tolera e você evita aquilo, você está livre. Por quê? Eu posso ser intolerante a glúten, mas não ao restante das coisas. Então eu posso ter uma vida normal apenas fazendo a restrição de glúten. E hoje em dia, gente, assim, ó, tem inúmeros produtos no mercado que são produtos bons,
para pessoas que têm restrições. Isso aqui já não é mais um sofrimento a pessoa ser intolerante a glúten ou a lactose, ou enfim, tem queijo vegetal, enfim, tem N possibilidades, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? Desinflamar primeiro, curar o que está precisando ser curado, melhorar os sintomas que precisam ser melhorados e adquirir autoconhecimento. Mas como você vai ter autoconhecimento se você está cheio de coisas no teu mundo, comendo de tudo ao mesmo tempo? Aí a gente entra na terceira parte da nossa aula, que é como resolver. Como que a gente resolve tudo isso, tá? Primeira coisa, a gente precisa ver os exames e as particularidades suas. Precisa identificar o que precisa de suplementação, né? Quais vitaminas estão baixas, minerais estão baixos, e equilibrar essa questão, deixar redondinho. E assim, ó, vou te falar uma coisa, valor de referência de laboratório não quer dizer que tá bom o exame, tá? Se nunca ninguém te falaram isso, eu tô falando agora. Valor de referência não é valor adequado. O valor de referência, ele pega a maioria da população e faz uma média. Só que a maioria da população está inflamada e doente. Então, não tem como fazer média desse jeito. Então, existem números que são adequados. E é isso que a gente precisa ver. Qual é o valor ideal, qual é o valor adequado para que o indivíduo esteja saudável. E isso a gente faz verificando adequadamente os exames. Então, a gente elimina as possíveis... Primeira coisa, né? Depois de fazer isso. Elimina as possíveis causas das inflamações e das alergias. Então, a gente retira tudo que pode ser inflamatório para o corpo. Segunda coisa, a gente melhora o sistema digestivo. E aqui eu trabalho com uma alimentação com relação ao Ayurveda, uma alimentação anti-ama, antitoxinas. Quem conhece a Ayurveda sabe do que eu estou falando. Que é uma alimentação que acalma o sistema digestivo, que dá condições para ele se recuperar. É isso que eu faço para melhorar o sistema digestivo. Aí, a gente faz modulação de microbiota intestinal através de alimentação adequada e através do uso de probióticos adequados. Não é sair comprar qualquer probiótico da farmácia e tomar e achar que está resolvendo o problema, porque não é. Não é sair tomando kefir e kombucha, porque também não é assim que se faz modulação de microbiota. São bons no momento certo, no momento adequado, tá? Então, assim, não é sair fazendo e achar... Pode piorar, inclusive. Várias condições são pioradas quando introduzido o probiótico errado, da forma errada ou tipo errado de probiótico. Então, assim, modulação de microbiota é feita num ambiente assim, é sabendo o que está fazendo. Reintrodução alimentar gradual. Por quê? Eu preciso identificar o que o meu corpo não tolera. Então, eu preciso introduzir os alimentos aos poucos. Tem frequência certa para fazer isso. Tem grupos alimentares específicos que vai sendo introduzido aos poucos. E aí a gente consegue aquilo que vai nos libertar, que é o autoconhecimento alimentar, né? A gente entra com alimentação funcional. Para quê? Para que o nosso corpo funcione em harmonia. A gente tem muitos chás, temperos, alimentos mesmo, que são medicamentos. O alimento é um medicamento, já dizia o nosso querido Hipócrates. Então, você precisa saber quais alimentos são funcionais e utilizar, fazer uso deles. Não é só comer a mesma coisa todo dia, a gente precisa variar bastante, até para ter uma microbiota mais variada. E tem alimentos que vão nos ajudar, que vão potencializar o nosso corpo. Então, a gente saber esse conceito de alimentação funcional. Só depois de tudo isso é que a gente pensa numa estratégia alimentar conforme o objetivo. Qual o objetivo? Depende. Se a pessoa quer perder peso, ela vai ter uma estratégia alimentar para perda de peso. Se a pessoa quer ganhar massa muscular, uma estratégia alimentar para ganho de massa muscular. Se a pessoa tem uma doença inflamatória, ela vai ter uma estratégia alimentar para a doença inflamatória. Tudo depende.
né? Cada objetivo é uma estratégia alimentar diferente. E aí está a diferença de você fazer uma dieta e de você fazer uma estratégia alimentar individual. É totalmente diferente, né? Não é uma coisa que é igual para todo mundo e é uma coisa que você vai levar a longo prazo. Você não vai começar e terminar que nem uma dieta. Você vai levar isso para atingir os teus objetivos. Isso vai resolver o problema, minha gente. Esse é o caminho para resolver aqueles sintomas todos de dor de cabeça, de estufamento abdominal, de gases, de doença autoimune, porque assim, eles não param. Se você não quebrar o ciclo da cascata inflamatória, as coisas só vão piorando. Eu sei disso porque aconteceu comigo. Eu estaria muito mal hoje se eu não tivesse feito essa mudança toda, porque eu tenho predisposição genética a desenvolver isso, porque eu tenho hipersensibilidade alimentar, mas eu sei exatamente a que eu tenho hipersensibilidade alimentar e eu evito essas coisas. Eu sei contornar situações e isso nos liberta. Gente, não existe caminho mais curto, não existe atalhos. Qualquer coisa diferente disso vai ser só um paliativo. Não tem como tratar sem seguir o passo a passo. É um protocolo, né? Tem gente que diz que não gosta de protocolo porque é igual para todo mundo. Mas tem coisas que precisam ser feitas para que a gente chegue no objetivo. E agora eu quero mostrar para vocês algumas pessoas que fizeram esse protocolo e o que elas disseram com relação a isso. Então, assim, mudou a minha vida. Tem gente que fala, meu intestino estava muito inflamado, estou me sentindo muito bem agora. Consegui reduzir a gordurinha da cintura. Muita gente entra, faz o protocolo para perda de peso, para perda de gordura e acaba melhorando de muitas outras questões. Dor de cabeça, intestino que não funcionava, diminui a cintura, perdi 5 quilos, aprendizado para a vida que ela colocou. Isso é fantástico, gente. Esse retorno que a gente tem das pessoas é muito incrível, tá? Meu objetivo foi alcançado, não tenho mais dor nas articulações, emagreci, minha concentração melhorou muito, estou muito feliz com a minha conquista. Meu problema de inchaço abdominal foi sanado. O que mais aqui? A transformação foi para a vida. Percebi muitas melhoras, melhor funcionamento do intestino, me sinto mais leve, diminuição do peso, muito feliz. Isso é o que as pessoas dizem depois de fazer esse protocolo. Aqui eu só peguei alguns aqui para mostrar para vocês, mas foram mais de 50 pessoas que já passaram pelo protocolo, esse que eu criei para resolver o meu problema, resolvi e estou ajudando muita gente com isso. Esse aqui eu separei porque eu quero ler para vocês, porque é exatamente isso. Isso aqui resume o que aconteceu com as outras todas. Esse programa é surreal, nunca imaginei que fosse conseguir me livrar de vícios não saudáveis, olha a neuroinflamação, e aprender muito sobre o universo de alimentos maravilhosos que a Terra nos dá. Só quem vivencia esse detox para saber as maravilhas que acontecem no corpo da gente. Estou impressionada com tanta informação e comprovação de que realmente funciona. Sou muito grata a vocês, Ariane e Tamara. Minha vida não é e nem será mais a mesma depois de vocês. Gratidão. Uma aluna do curso que escreveu para a gente, e Tamara é a psicóloga que trabalha junto comigo dentro do programa, porque tem questões muito relacionadas à mente e eu, como nutricionista, não posso abranger toda essa parte. Então, tem uma psicóloga que trabalha junto comigo para auxiliar nessa parte da mente. Além de utilizar práticas de yoga e meditação, né, que é fundamental. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o programa, tá? Que tudo isso que eu falei para vocês é trabalhado passo a passo dentro desse programa que eu criei. Então, o que ele tem, tá? São 30 dias de acompanhamento comigo, nutricionista, e com a psicóloga Itamara. A gente está disponível todos os dias, através de um grupo de WhatsApp.
O retorno é individual, eu vou olhar os exames de cada um de vocês, eu vou olhar a questão individual da doença, do motivo que trouxe você até nós, e vou passar um retorno individual sobre isso. A Itamara também, ela vai avaliar questões psicológicas, se tem alguma coisa que está influenciando no processo, ela vai falar. Então, o retorno é individual. Todo o programa de desinflamação, aquele protocolo todo que eu estava falando para vocês vão receber cardápios de cada momento que vocês estiverem, lista de compra, aulas em vídeo explicando todo o processo, por que a gente tira isso, por que a gente faz isso, como que a gente melhora o funcionamento do corpo, como melhora o círculo circadiano, como regular o cortisol, a melatonina, voltar a dormir melhor, tudo isso vocês vão aprender dentro do curso. Receitas, né? Porque não adianta a gente simplesmente restringir, a gente primeiro inclui as coisas, então tem mais de 200 receitas em e-books que eu criei, receitas testadas por mim aqui, todo o tempo que eu trabalho com alimentação vegetariana, e vídeos também com ideias de cada refeição, para café da manhã, para almoço, para lanche da tarde, para janta. Então, isso tudo aqui está sempre sendo incluído dentro do programa. Material complementar, então, sobre temas variados, tu vai encontrar protocolos para imunidade, pós-Covid, suplementos, doenças autoimunes, para câncer, tem vários tipos de protocolo lá. E tudo que você precisa saber para equilibrar os seus 4 pilares, né? Higiene do sono, atividade física, o próprio yoga, né? Explica melhor como que ele pode ajudar. Tem aulas de yoga que você pode fazer em casa, tem mais de 40 aulas de yoga gravadas por mim e você pode fazer ali no conforto da sua casa para melhorar, tá? Agora, qual é o valor de tudo isso, né? Qual é o valor desse curso todo? Primeiro, se eu for somar acompanhamento com a nutricionista, com a psicóloga por 30 dias diariamente, tá? Mais o protocolo de modulação intestinal completo, mais os livros, as receitas, os vídeos, tudo, e mais o conteúdo exclusivo e acesso por 12 meses, que é o tempo que você vai ter acesso a todo esse conteúdo, e ele vai sendo atualizado de tempos em tempos, eu vou acrescentando mais coisas conforme eu vou encontrando mais conteúdo, material, as coisas vão mudando o tempo todo, eu vou acrescentando lá. Então, por 12 meses, você vai ter acesso a tudo isso, todo esse conteúdo, e vai poder estar acessando a qualquer momento, pode estar fazendo junto com o grupo, nos 30 dias primeiro, ou você pode repetir depois, quando você achar necessidade, né? Os cardápios, tudo. Se eu fosse cobrar cada coisa dessas aqui, separado, custaria mais de R$ 1.500. Tranquilamente isso aqui custaria. Inclusive, tem programas de desinflamação aí na internet que cobram muito mais do que isso. Tem programa de desinflamação que cobra R$ 3.000, programa de 1.500, programa de R$ 1.000, programa... Não tem nenhum programa que entrega o que eu estou entregando para vocês, principalmente pelo preço que eu estou entregando para vocês. O valor é bem menos do que isso, tá, gente? Porque eu quero que seja acessível. Eu quero trazer um conhecimento bom, trazer ele numa linguagem acessível e também num valor acessível para que qualquer pessoa consiga fazer. Você tem acesso por 12 meses, você também pode fazer o parcelamento em 12 vezes e vai te custar menos do que uma pizza por mês. Sério, gente, esse valor é brincadeira, assim, o que eu tô entregando para vocês, pelo valor que eu tô entregando para vocês. É menos que uma pizza por mês, tá? Então, assim, clica aqui no link que tá embaixo desse vídeo, que é o endereço do site, e lá você vai ter o acesso, você vai ver o valor direitinho, vai ver o parcelamento, se pagar à vista tem desconto. E ainda para você que ficou até o final aqui comigo, que assistiu toda essa aula, eu vou te dar um presente, eu prometi um presente, né? Você vai utilizar o cupom de desconto Sou Seguidor, que você vai ter um desconto especial para começar agora, mas tem validade, tá, gente? Então, assim, faz agora que você vai melhorar ainda esse mês, certo? Te espero lá.